Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero falar hoje sobre a reunião que realizamos na segunda-feira passada. Toda segunda-feira nós temos as reuniões da CPI do assassinato de jovens, portanto, na última, dia 28, realizamos mais uma audiência pública interativa da CPI do Senado, que investiga o assassinato de jovens. Foi a 13ª audiência pública realizada, além de outras 7 reuniões, para definir agendas e aprovar requerimentos. Tivemos como tema central desta reunião o debate sobre o Plano Nacional de Redução de Homicídios. Participaram o senhor Maurício Razi, assessor da Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça, a senhora Solange Xavier, coordenadora-geral de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçados de Morte, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e a senhora Aide Caruso, representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De comum, todos alertaram que a construção de um plano nacional de combate à violência e redução de homicídios precisa do apoio e do envolvimento de toda a sociedade e dos governos federal, estaduais e municipais. Maurício Razi, por exemplo, informou que o Ministério da Justiça mapeou os municípios com maior número de assassinato de jovens. São 50 mil mortes por ano no Brasil, sendo que quase 80% das vítimas, caro senador Otto Alencar, são jovens entre 16 e 28 anos de idade. E 80% das vítimas são jovens negros e pobres que estão fora do alcance das políticas sociais. Segundo o senhor Maurício Razi, o governo identificou que 78% das mortes ocorrem em 400 municípios, dos quais 50% concentram a maioria das mortes. 81 cidades registram a maior parte dos homicídios, incluindo as 27 capitais. E desse total, mais da metade está no Nordeste e Norte do país. São 34 municípios no Nordeste e 10 municípios no Norte brasileiro, o que mostra que esta onda de violência, que antes era concentrada no Sudeste do Brasil, nas 2 grandes capitais do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, do Sudeste brasileiro, migra hoje para o Nordeste e o Norte, as regiões mais empobrecidas do nosso país. Este diagnóstico, segundo representantes do Ministério da Justiça, servirá para articular governos estaduais e municipais para a definição do pacto pela redução de homicídios que o governo pretende apresentar ainda este ano, após ouvir a sociedade. No entanto, senhor presidente, alertei que esta dura realidade do assassinato de jovens não pode esperar muito tempo, nem pode depender do ajuste fiscal, nem dos cortes efetivados em função do ajuste fiscal. Hoje mesmo, a imprensa divulga dados recentíssimos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que a União gastou menos em segurança. Foram 8,1 bilhões investidos pelo governo federal em 2014, sendo que esses valores vêm sendo reduzidos. Foram, em 2013, 8,7 bilhões em segurança pública. Em vez de, portanto, aumentarmos o gasto, nós diminuímos o gasto. Não digo nem que precise aumentar excessivamente, mas que possa redirecionar os gastos em segurança pública. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos jovens estão morrendo, nossos jovens negros estão morrendo, nossos policiais jovens e negros estão morrendo, acima da média mundial. Essa semana tivemos várias notícias que comprovam que os casos de homicídio vêm aumentando. Alguns acontecimentos acontecidos essa semana, ainda ontem. Um jovem foi morto,
E os policiais, segundo testemunhas que filmaram, denunciaram o fato, colocaram nas redes sociais, teve a arma do crime colocada em suas mãos para simular um embate entre a polícia e o jovem. Outro jovem, desta vez um policial negro, foi torturado e morto no Rio de Janeiro. Esses são apenas 2 casos recentíssimos que estão sendo compartilhados, comentados nas redes sociais, mas que são o exemplo típico daquilo que acontece semanalmente em todo o Brasil. Durante a audiência, a representante da Secretaria de Direitos Humanos, senhora Solange Xavier, disse: nossos jovens mortos têm nome e endereço. São negros de 17 anos, com primeiro grau incompleto e cujas mães são as provedoras da família. Esta é a realidade. Solange falou sobre o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Vejam bem, crianças ameaçadas de morte, que precisam da proteção do Estado. E informou que desde 2003 o programa já atendeu 13 mil crianças e jovens e 5 mil familiares ameaçados. Segundo o representante do Ministério da Justiça, a meta do governo com o Plano Nacional de Redução de Homicídios é reduzir em 15% o número de assassinatos de jovens no Brasil em 3 anos. Em média, já vou finalizar, senhor presidente, 5% ao ano. E embora a iniciativa tenha a finalidade de tirar o Brasil do 7º lugar do índice de homicídios na América Latina e do 11º no ranking mundial, conforme dados da ONU e da OMS, eu digo que essa meta é pouco ousada e é preciso avançar mais e rapidamente. A própria representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, senhora Aide Caruso, lembrou que o governo havia antes acenado com meta inicial de redução de pelo menos 20%. Ela também apresentou pesquisa recente da entidade, realizada em parceria com o Instituto Datafolha, sobre a sensação de segurança no Brasil, segundo a qual 81% da população brasileira tem medo de ser assassinado. Vossa Excelência cortou 1 minutinho meu no início, então me recupera. Muito obrigada. 49% temem ser vítimas da violência e 95% das mulheres entrevistadas, senadora Marta Suplicy, demonstram que se sentem mais vulneráveis à violência. A pesquisa também apontou que 63% dos entrevistados veem o Congresso Nacional como fórum para o debate contra a violência e que a população apoia que o pacto contra essa violência seja feito entre os governos federal, estadual e municipal. Também lembrou a senhora Aide, que os nossos jovens são pouco ouvidos. E, nesse sentido, recomendo a leitura do brilhante artigo da jornalista Eliane Brum, que finalizo mesmo, ECA do B, que faz uma análise desses fatos ocorridos no Rio de Janeiro. Essa é uma análise profunda, difícil, que a jornalista faz, mas indispensável a leitura para que nós possamos compreender profundamente a situação dos jovens e adolescentes brasileiros que o Estado tem que atender. Por último, senhor presidente, quero dizer que a CPI vem trazendo uma análise unitária de todas as entidades, da importância de que o governo lance e tire do papel esse plano de redução
da mortalidade, redução dos assassinatos no Brasil. E dentro desse plano, possa priorizar ações que busquem diminuir a letalidade entre os jovens. É extremamente indispensável que o governo contemple esse plano na sua prioridade e que isso esteja expresso no orçamento da União. Não é possível um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte terem 13 milhões de reais por ano para ser executado. E é em nome, portanto, da luta em defesa da segurança para o cidadão e em defesa da vida das crianças e adolescentes deste país, que nós queremos apelar à sensibilidade do Ministério da Justiça e do Governo Federal para colocar na ordem do dia o plano de redução dos assassinatos no Brasil. Muito obrigada.